Toda ciência ou toda evidência científica, ela é confiável? Eduardo, acho que é claro que a gente tem um aumento muito grande no acesso e na divulgação de informações hoje em dia. Quando a gente fala de saúde, a gente fala muito sobre evidência científica, né? Sobre estudos, sobre ciência como um todo, quando a gente fala sobre saúde também. E junto com essa facilidade no acesso, vem também a facilidade na produção de conteúdo, né? Basicamente, na internet hoje, você pode ter qualquer tipo de pessoa escrevendo sobre qualquer assunto. E muitas vezes, quando uma informação é contada por muitas vezes, isso se torna verdade. Quando a gente fala sobre ciência, a gente fala muito sobre evidência. Toda ciência ou toda evidência científica, ela é confiável? Então, Jorge, com certeza não, para começar. Eu acho que as evidências científicas, como o próprio nome diz, são apenas uma evidência, só que muitas vezes, cara, a gente sabe que a ciência, na verdade, se a gente for... Eu acho interessante, você falou dos limites da ciência. Se a gente for pensar de uma maneira geral, a ciência é a grande religião do nosso século XXI. Sim. A grande religião da modernidade é a ciência. Que é engraçado, né? Porque muitas vezes no passado ela foi perseguida também pela religião. Houve problemas, né, da ciência com a religião, e agora, em que a religião, as religiões como um todo, estão num declínio, pelo menos aí nos últimos 100 anos, a gente pode dizer que isso está acontecendo, e as pessoas começaram a depositar várias das esperanças delas na ciência. Então, por exemplo, a pessoa viver mais, a pessoa ter uma vida que não vai acabar, uma vida eterna. Normalmente, as pessoas sempre depositaram esse tipo de vontade, esse tipo de desejo na religião. A religião me diz que eu vou ter uma vida eterna. Hoje em dia, eu ouço muitas pessoas perguntando quando que a ciência vai permitir que a gente tenha uma vida eterna. Uhum. E as pessoas não percebem o quanto isso é uma questão religiosa, uma questão metafísica, muito mais do que uma questão, de fato, de evidências. Sim. E quando as pessoas depositam tanta esperança e depositam tanto da vida delas em algo como a ciência, aquilo se torna algo muito poderoso. Assim como a religião sempre foi muito poderosa, até hoje é poderosa, mas era a força dominante, por exemplo, na Idade Média, hoje a ciência é a força dominante. E uma força dominante, e a ciência, ao contrário da religião, então antes, a religião na Idade Média, o catolicismo era a força dominante, pelo menos no Ocidente. E o catolicismo é uma religião que tem uma centralização. Então a gente tem o Papa, que é como se fosse o chefe do catolicismo, tem os bispos e padres. Na ciência não tem nada disso. É importante a gente... Primeira coisa, a ciência não é um ente centralizado. Então muita gente diz, a ciência diz que tal coisa é boa para a saúde. A ciência diz que tal coisa é ruim. Não existe essa ciência. A ciência, na verdade, é um método. É um método que os seres humanos criaram, um método científico, para a gente avaliar de maneira sistemática a realidade. Então, a gente sempre teve observações da realidade, né? A gente observa tal coisa. Então, a gente observa alguma coisa que a gente acha que faz sentido. Mas como a gente saber se essa observação ela é fato? Como a gente saber se não é um viés nosso enquanto observador? A gente criou um método para isso, que é o método científico. Seja para observar uma coisa que já acontece naturalmente, seja também para você fazer um experimento. Você pegar determinada coisa da realidade, você alterar isso e você verificar junto com o grupo controle para ver se essa alteração tem algum efeito ou não. Então, a ciência ela é um método, ela não é um ente central. E por ser um método, as pessoas, primeiro, podem usar de maneira correta ou de maneira incorreta o método. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E segundo, a ciência ela não tem um poder dogmático. A ciência, na verdade, ela traz informações para alguém tomar decisão. Então, muitas vezes a gente pensa nisso, cara, tal decisão, a ciência recomendou tal decisão. Não, a ciência não recomenda tal decisão. A ciência traz determinada evidência e aí um ente, seja uma organização como a Organização Mundial da Saúde, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ou seja, o governo federal, o governo americano, algum ente vai tomar uma decisão que é baseada em ciência. Mas para responder a sua pergunta, nem toda evidência científica, primeira coisa, nem toda é confiável, porque a pessoa pode ou ter feito um método errado, ter feito algum estudo que tem algum viés, a gente vai falar sobre isso. Sim. E segundo, mesmo uma evidência sendo confiável, ela não significa que ela se basta por si só. Que esse é um ponto também que faz com que as pessoas tenham essa coisa de, cada hora a ciência diz uma coisa. A ciência até alguns anos atrás dizia que o ovo fazia mal para a saúde, agora ele faz bem para a saúde. O que está acontecendo? Gente,
toda evidência científica ela precisa ser colocada dentro do contexto maior de todas as evidências que já surgiram sobre esse assunto. Ela por si só, ela não se basta. Ela precisa estar dentro do escopo de todas as evidências que já saíram e também ser apreciada pelo raciocínio lógico, que é uma coisa que eu acho que falta muito, inclusive para muitos médicos, infelizmente, para aí sim você conseguir tomar uma melhor decisão baseada de preferência numa boa evidência. Perfeito. Você falou muito bem sobre essa dinamicidade, talvez, do conhecimento científico. Talvez na época que a gente falava sobre algum tipo de medicamento, não existiam outros medicamentos que a gente pudesse comparar e existisse ali um ganho imediato daquele medicamento frente a uma patologia. Talvez a talidomida, que seja um exemplo interessante. No começo ela funcionava, só que depois que passou o tempo, a gente observou que, ainda que ela funcionasse, ela causava efeitos adversos muito grandes em grávidas, principalmente malformações fetais. E, cara, não dá pra você causar o mal pra pessoa, né? Primeiro é não causar o mal. Então, vamos deixar isso de lado. Ou seja, a evidência científica ela se transformou ao longo do tempo. Talvez por isso, a importância também de questionar a ciência, o que é totalmente diferente de discordar ou ser negacionista, que isso também acontece bastante hoje em dia.